É, hora do manhwa. A história começa com a nossa protagonista, Luana, cozinhando alegremente o sujeb, que é uma sopa de macarrão coreana. Um grupo de cavaleiros sobe as escadas às pressas, enquanto ele estava ocupado cozinhando, sem saber o que estava acontecendo lá fora. Assim que ele está prestes a dar uma garfada em seu delicioso sujeb, os cavaleiros invadem sua mente e gritam para os outros que a sexta princesa está lá. O líder até duvida que ela seja princesa no começo, mas então ordena aos outros que a arrastem dali. Eles mandam Luana até a frente se ajoelhar com a família real, fazendo todos notarem sua presença. A princesa Ingrid sussurra para ela que o assento é para a família real, sugerindo que ela sente em outro lugar. Mas Luana fica confusa e diz que faz parte da família real também. E logo todos os olhos se voltam para Luana, e começa um murmúrio de pena, já que muitos nem sabiam que ela estava viva. Mas Luana não se importava, porque em breve todos teriam suas cabeças cortadas de qualquer maneira. Oi, eu sou o Zakai e está na hora de obra nova no canal. A obra que eu vou estar trazendo é Save the Taste, e eu espero que vocês gostem. Quem já me acompanha já ativa o sininho para sempre ficar de olho nas obras que eu trouxe aqui para vocês, e já se inscreve para não perder nenhum vídeo e me ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. O nome da obra vai passar na tela para vocês, e agora fiquem com o vídeo. A história começa com um prédio pegando fogo. Mas sem perceber isso, nossa protagonista Luana está ocupada cozinhando uma sopa de macarrão para ela. Enquanto ela começa a comer, um grupo de soldados corre para a cozinha, liderados por seu capitão, que não acredita que a garota despreocupada na frente dele seja a sexta princesa do reino. Mas ele possui ordens, e instrui seus cavaleiros a prendê-la, e a única coisa com que ela se preocupa é sua sopa, que não poderia mais comer. Em outro lugar, a família real está de joelhos diante de um conquistador, e Luana simplesmente entra andando e senta ao lado de sua irmã mais velha, Ingrid, no meio do caos. Ingrid diz a ela para ir sentar em outro lugar, pois ela morrerá se sentar com a família real, e mesmo que Luana diga que também faz parte da família, sua outra irmã zomba dela por ser filha de uma empregada. A multidão também murmura sobre ela, mas ela não se importa porque sabe que todos eles vão morrer ali de qualquer maneira. Tinha um motivo para Luana saber disso, pois ela já foi uma garota normal na Coreia, que leu um romance de fantasia romântica pouco antes de morrer, e ela sabia sobre a história em que a bela e gentil Ingrid era a protagonista, e o imperador louco se apaixonava e a pedia para ficar ao seu lado. Ela recusava, então ele ordenava a seu duque que conquistasse o reino dela. Mas o duque também se apaixonava por ela, e esse era o conflito principal da história. Nossa protagonista foi reencarnada como a princesa Luana, que não tinha papel na história e sequer era reconhecida como princesa pelas pessoas do reino. Mas já que ela estava ali, decidiu comer à vontade antes de morrer, mas parece que o dia de sua morte chegou, já que o Duque Legion conquistou seu reino. E enquanto ele se aproxima da família real, todos, exceto Ingrid e Luana, estão aterrorizados. A garota só consegue pensar na cor do uniforme dele, que lhe lembrava um bom chocolate. O rei apavorado diz que dará tudo em troca de sua vida, e Luana pensa baixinho que ele não tem mais nada para oferecer. Isso chama a atenção do Duque, e Ingrid sai em defesa de sua irmã. Luana se lembra que esse foi o começo do romance angustiante da protagonista da história. Ela está animada por ver que as coisas estão acontecendo conforme o enredo e faz um sinal de positivo, sem perceber que estava fazendo isso com seu corpo também. O Duque pergunta o que ela estava fazendo e ela fica envergonhada, explicando que queria dizer que ele era o melhor. Mas ele logo nota algo em suas mãos e pede para que ela as mostre. Ela inventa desculpas, então o Duque ordena que seus cavaleiros a revistem. Ela sente cócegas quando eles a seguram, e eles acabam encontrando um pedaço de carne seca. Eles exigem que ela diga se aquilo era uma arma ou veneno, mas com medo de que eles não gostem da resposta dela, ela permanece em silêncio. Nesse momento, Legion coloca a espada no pescoço dela, sugerindo que ela poderia ter uma morte indolor se dissesse a verdade. Luana percebe que não adiantava mais esconder a verdade, e grita tão alto que todos ali ficam atordoados, dizendo que era carne seca com queijo. Aproveitando a oportunidade, ela se esconde atrás de Ingrid. O Duque pede que ela repita o que disse, mas então ela se aproxima dele e oferece a carne seca, pensando que se ele gostasse do sabor, talvez ele poupasse sua vida. O Duque é com apesar dos protestos de seus soldados, e isso acaba resultando em Luana sendo jogada na prisão. Ela ainda está preocupada com sua comida, então pergunta ao cavaleiro que a colocou na cela sobre a carne seca com queijo. Ele diz que o Duque ordenou que ela fosse descartada. Agora, Luana está ainda mais aterrorizada, pensando que sua carne seca estava horrível e que o Duque certamente a punirá por isso. Ela começa a chorar, com medo de que ele possa mantê-la trancada lá pelo resto de sua vida. Nesse momento o Duque chega, e a chama de bruxa. Luana fica confusa, mas Legion pede para ela não fingir, porque ele conseguiu sentir o gosto da comida que ela cozinhou. Ela continua confusa, já que não sabia que o Duque tinha perdido o sentido do paladar por causa da maldição de uma bruxa. Agora, ele se prepara para torturar Luana em busca de respostas, e está furioso porque tem certeza de que ela é uma bruxa. Luana de repente se lembra que leu sobre a maldição no livro, e percebe que o Duque odeia bruxas profundamente. Ela grita que não é uma bruxa, mas o Duque planeja torturá-la até que ela mude seu depoimento.
Ela está aterrorizada, com as costas contra a cela da prisão, então a única maneira que ela consegue pensar para salvar sua vida é admitir que é uma bruxa. Ela se curva diante dele, dizendo que era apenas uma aprendiz de bruxa, então não conseguia lançar ou quebrar maldições. Ela até mostra uma marca de queimadura que ganhou enquanto cozinhava, dizendo que era uma prova de que ela era uma bruxa. Ela conta que usou magia para fazer a carne seca, mas que não precisava ter feito isso. Enquanto ela explica a receita, Luana suplica para que ele poupe sua vida. O Duque começa a ter dúvidas, já que a comida que ela cozinhou era deliciosa, e ela não era uma bruxa, apenas uma aprendiz. Ele decide cancelar a tortura. Em vez disso, ele leva a garota para o palácio e a encarrega de cozinhar comida para ele. Se isso agradar, ele poupará sua vida. Luana tem os ingredientes mais finos diante dela e pensa em fazer o melhor prato que pode com isso. Ela não se arrependerá da oportunidade, mesmo que seja a última coisa que cozinhe. Ela começa a cozinhar, e o vice do Duque, Lugar, acha que ela está usando ingredientes estranhos. O prato fica pronto e ele leva Luana ao quarto do Duque, onde ela está chateada por não poder comer a comida deliciosa à sua frente. Ao entrar no quarto do Duque, ela encontra-o esperando ansiosamente pela comida. Ela está confiante de que seu prato salvará sua vida. No entanto, quando ela remove a tampa, o Duque pergunta o que é esse prato que ele nunca viu antes. Luana não pode dizer que era um dos seus favoritos em sua vida passada, então ela decide afirmar que é algo que inventou. Legion pede que ela prove primeiro para verificar se é veneno, e ela se sente sortuda por dar a primeira mordida e fica impressionada pelo sabor. Ele diz que pode ser um veneno de ação lenta e decide esperar mais, mas ela o repreende, dizendo que a comida não vai ficar boa se esfriar. Ele se sente estranhamente compelido por suas palavras, então dá uma mordida. Enquanto Luana aguarda sua reação, ele fica impressionado com o sabor incrível. Quando Luana começa a se levantar para explicar como adicionar macarrão deixa o prato ainda melhor, ele se levanta também. Ele diz que o imperador prometeu que ele poderia escolher uma coisa que quisesse depois que destruísse o reino. E embora Legion não quisesse inicialmente, agora ele quer levá-la com ele. Luana está chocada, mas pergunta o que acontecerá se ele a levar, e ele diz que enquanto o trabalho administrativo não estiver completo, ela ficará trancada e cozinhará comida para ele. Ela fica sobrecarregada e sugere a ele que há duas belas princesas no país e que ele deveria levá-las em vez dela. Legion fica furioso, perguntando se ela está se opondo à decisão dele, mas então seu estômago ronca e ele diz a Lugar para levá-la e trancá-la após alimentá-la. Luana decide fazer bolinhos de arroz frito com ovo para si mesma, e enquanto murmura para que eles fiquem deliciosos, Lugar pergunta se isso era um ritual de bruxa. Ela acha que ele é bastante ingênuo, e quando oferece a ele alguns, ele imita sua ação. Ela mal consegue conter o riso, mas eles terminam de fazer os bolinhos de arroz, e depois de comê-los, a opinião de Lugar sobre ela muda. Então ele a leva para seu quarto, e ela descobre que estava sendo mantida com a família real e não com os servos. Ela sente que isso não será bom para ela, mas de qualquer forma ela decidiu enfrentar tudo o que vier para sobreviver. Depois que Lugar a deixa no palácio e testemunha a família real se lançar nos bolinhos de arroz como cães famintos, ele retorna e encontra no caminho outro cavaleiro chamado Henry, que está faminto. Ele oferece a Henry um bolinho de arroz que Luana havia lhe dado antes. Nesse momento, Legion se aproxima deles, cheio de raiva. Dentro do palácio, onde a família real está brigando pelos bolinhos de arroz, Ingrid é a única que demonstra alguma gentileza a Luana. E enquanto Ingrid pega o último bolinho de arroz que Luana tinha escondido para comer mais tarde, a primeira princesa começa a desejar o bolinho de arroz, mas não pede para Luana lhe dar. Luana sente que ela é muito gentil, e por isso é a protagonista feminina. Ela dá o bolinho de arroz para ela, e Ingrid o parte ao meio e agradece por compartilhar com ela. Luana pensa em como sua irmã é gentil e bonita, mas ela não percebe que um Legion enfurecido estava entrando na sala. Ele se aproxima dela, olha para ela e para o bolinho de arroz que sobrou por um tempo, e em seguida, ordena que ela vá com ele. Luana o segue sem reclamar, mas Ingrid defende Luana novamente, e diz que não vai deixá-lo fazer o que quiser com sua irmãzinha. Legion fica furioso e ordena a seus soldados que a levem embora. Eles primeiro pegam Luana, mas o Duque os corrige e diz que se referia a outra princesa. Eles levam Ingrid e o Duque diz que agora ninguém se meterá em seu caminho, pedindo a Luana que o siga até a cozinha. Ele quer que ela faça bolinhos de arroz para ele. Ela percebe que ele estava com raiva o suficiente para mandar Ingrid para as masmorras apenas por ciúmes de sua comida. Ela fica furiosa e quer amaldiçoá-lo, mas não pode dizer nada porque também está muito assustada. Então, Legion diz a ela para cozinhar apenas para ele a partir de agora, e para mais ninguém, porque ele não gosta de dividir o que é dele. Ele aprende contra o balcão, mas quando Luana diz a ele que os legumes estão prestes a queimar, ele a deixa voltar para sua tarefa. Seu coração está batendo forte, mas não é por causa de sentimentos românticos, mas apenas por medo do Duque sempre se aproximar tanto dela para falar. Ela termina de cozinhar, e ele come 6 porções antes de dizer que está um pouco cheio e que deveriam voltar agora.
Luana fica feliz por finalmente poder ir para o quarto, mas ele diz que ela vai direto para o quarto dele, deixando a princesa aterrorizada. Ele diz que quer ficar de olho nela, e ela espera que, como duque, seu quarto tenha cômodos extras para ela. Mas ela está enganada, já que ele apenas usa um quarto de solteiro, e até começa a trocar de roupa bem na frente dela. Ela grita ao vê-lo tirando a camisa e pensa que preferiria estar com suas arrogantes irmãs que ver isso, mas mesmo que ela diga que vai olhar para o outro lado, ela não consegue deixar de olhar para ele, e percebe que ele é bastante magro. Ela se pergunta se ele não comia bem já que não conseguia sentir o gosto de nada além de sua comida. Então, ele se pergunta o que ela estava pensando. Ela fica assustada, mas depois o vê tentando dormir em uma posição desconfortável enquanto abraça sua espada, entendendo que ele nem mesmo podia dormir bem por causa da maldição. Ela pergunta mais sobre a maldição, dizendo que não era sua especialidade como bruxa. Ele diz que tudo que ele mastiga parece areia, e a sopa tem gosto de água de esgoto, mas ele estranhamente consegue sentir perfeitamente o que ela cozinha. Mas de repente ele puxa sua espada e pergunta se ela planejava amaldiçoá-lo enquanto ele dormia. Ela fica apenas confusa, e vai dormir no sofá. No começo ela não conseguia dormir porque estava ocupada pensando em como seu destino mudou por causa de suas ações tolas e das reações imprevisíveis do Duque, se perguntando se Ingrid e sua babá estão bem agora. Ela adormece e tem um sonho onde abraça sua babá, enquanto reclama sobre o Duque malvado pedindo a ela para cozinhar para ele. Então, ela se pergunta por que está sentindo sua babá tão rígida. Ela abre os olhos e percebe que estava tocando o peito do Duque, e dormindo em sua cama. Quando ele pergunta se ela estava acordada, ela já estava horrorizada, e ele lhe conta como ela se arrastou para a cama dele e o prendeu, fazendo ela explodir de vergonha. Ela pergunta por que ele não tirou ela de cima dele, mas ele sorri, e diz que como um cavaleiro, ele não colocaria as mãos em uma dama. Ela sabe que é mentira, já que estava claramente disposto a machucá-la na prisão. Ao mesmo tempo, ele diz que espera que ela esteja preparada para a punição por fazer algo tão imprudente, enquanto pega a sua espada. Ela está com medo, e se desculpa perguntando o que ela deve fazer para corrigir seu erro. Ele diz que está com fome agora, e ela salta da cama para cozinhar algo para ele. Ela está nervosa enquanto tenta cozinhar, ainda pensando em seus terríveis hábitos de sono, e também culpando o Duque por metade daquele incidente. Mas então ela decide focar na comida, já que é a única coisa que pode salvá-la. Ela cozinha um prato de porco assado e salada de batata, mas antes que possa terminar com a sopa de cebola, Lugard vem lhe dizer que o Duque começou a afiar sua espada, e ela corre com o que tinha preparado. Ele está esperando ainda mais ansiosamente desta vez, e ela apresenta nervosamente a berinjela e a salada de batata para ele. Mas antes de comer, Legion pede que ela prepare mais um prato e se sente para comer com ele. Ela está nervosa e confusa, mas segue as ordens dele. Enquanto ela dá a primeira mordida no prato, sente o sabor maravilhoso e a textura perfeita, de acordo com ela. Mas ela se pergunta se o Duque está comendo bem, e descobre que ele já tinha terminado 5 porções até o momento enquanto ela comeu apenas metade. Ele diz que valeu a pena comer, e decide não punir ela pelo incidente da noite, ou então ela não seria capaz de cozinhar como agora. Luana agradece a ele, mas então ele diz que há mais um assunto a ser resolvido. Legion olha para ela com olhos de desprezo e ordena às suas criadas que a levem. Ela pede que ele pare, mas acaba descobrindo que ele pediu que elas a banhassem e a vestissem. As criadas têm um mal-entendido, entendendo que o Duque passou a noite com a garota, então ela é especial para ele. Depois de ser limpa e vestida, Luana consegue perceber a diferença em sua aparência, e até Legion diz que ela está parecendo mais agradável agora. Ela fica furiosa, pois ele estava zombando de sua aparência anterior. Mesmo assim, graças a ele, ela conseguiu usar a roupa mais bonita que já usou, já que sempre teve que se vestir como uma criada. Ela quer agradecer a ele, mas fica atrapalhada quando ele se aproxima, tirando uma folha da rosa em seu cabelo. Então, os guardas o informam que a princesa Ingrid quer vê-lo. Legion leva Luana com ele para encontrá-la na prisão, onde Ingrid explode de raiva contra ele, mas ele simplesmente a ignora e vai embora. Ela ainda está preocupada com Luana, mas antes que Luana possa dizer alguma coisa para ela, o Duque a chama, e ela tem que deixar sua irmã, depois de dizer para ela aguentar firme. Legion a repreende, dizendo que ela não está livre para se mover por conta própria. Mas ao sair, ela diz que está apenas preocupada com sua irmã e pergunta a ele se a família real está sendo alimentada. Legion diz a ela que é inútil se preocupar com eles, pois eles seriam executados de qualquer maneira. Para salvar a vida de sua irmã, Luana puxa-os de sua manga, perguntando ao Duque se ele está com fome. Ela diz a ele que se sua comida fosse deliciosa, ele teria que alimentar bem a família real e as criadas. Ela se preocupa se está sendo muito rude, e Legion fica em silêncio por um tempo antes de perguntar a ela o motivo por trás da oferta. Ele diz que a maioria da família real será executada, seja por fome ou decapitação. Fora isso, ele ouviu dizer que negligenciaram Luana por toda a vida dela.
Luana, sincera, diz a ele que não se importa com o que fizeram com ela, mas se sente mal por qualquer pessoa que esteja passando fome. O Duque fica comovido e aceita a oferta dela, dizendo a Luana que alimentará sua família apenas quando a palavra delicioso sair de sua boca. Enquanto ela se pergunta o que cozinhar, a princesa se encontra à beira de um precipício. Mas então, ela encontra algo que fará o Duque dizer que sua comida está deliciosa. Ela vai fazer frango frito para ele. Por outro lado, Legion está se perguntando por que ele concordou com um pedido tão audacioso, porque ele não teria aceitado isso para ninguém mais. Mas então Luana vai até o escritório dele, lhe apresentando o famoso combo de frango frito e cerveja, explicando ansiosamente de que ele iria gostar. Enquanto ele experimenta em silêncio o frango com cerveja, Luana está nervosa porque ele não está dizendo nada. Mas o Duque está tão impressionado que se sente em outro mundo por causa do prato. E essa é a primeira vez que ele realmente pergunta o nome de Luana, acostumado a apenas chamá-la de bruxa. Ele aceita o pedido dela, e embora seja patético, a família real tem a chance de comer algo pela primeira vez em um tempo. O rei fica chocado com a repentina misericórdia, mas a rainha ouviu rumores de que o Duque estava interessado na princesa abandonada, então ela planeja usá-la. Luana ficou radiante ao ouvir isso no jantar, onde o Duque estava comendo o frango frito que ele tinha ordenado que ela fizesse de novo. Ela diz que tinha algo ainda melhor do que isso, frango temperado apimentado. Ela fala sobre os vários molhos que podem torná-lo ainda melhor, e Legion fica furioso por ela ter lhe servido uma versão mais básica do prato. Ela diz para ele não ficar bravo, já que não pode fazer os molhos restantes agora, por causa da falta de ingredientes. Ele diz que imediatamente vai pedir o que ela precisa, mas Luana diz que ela mesma terá que fazer os temperos e molhos, mas vai precisar de um tempo e orçamento para isso. Legion imediatamente lhe dá muito dinheiro, e diz que se ela gastar em qualquer coisa que não seja ingredientes, ele ficará furioso. Ela sai feliz com o dinheiro, e agradece ao Duque por chamá-la pelo nome. Ele, assim como os cavaleiros ao lado dele, ficam surpresos. Luana se diverte pensando nos temperos do lado de fora, mas ela esbarra com alguém, e a mulher de cabelos vermelhos fica animada em vê-la. A mulher se apresenta como Lila, a dama de companhia da rainha, chamando Luana de princesa mais jovem do reino. Ela tem algo para entregar a ela, da própria rainha. No dia seguinte, no café da manhã, Luana serve ao Duque torrada de presunto e queijo com ovos cozidos, junto com uma salada de tomate, queijo e iogurte. Ela está agindo de forma estranha, e quando ela lhe dá a segunda porção entusiasmada, ele pergunta desde quando ele permitiu que ela usasse o nome dele. Luana não tinha percebido isso antes, e fica assustada, tentando dar desculpas. Mas ao ver que ela está tremendo enquanto segura o prato de comida, ele diz que não se importa como ela o chama, desde que ela lhe dê boa comida. Ela não consegue acreditar que o autoritário Duque poderia perdoá-la tão facilmente, só conseguindo pensar nisso enquanto levava os pratos vazios de volta para a cozinha. Ela pensa que por causa da sua culinária, Legion estava mudando. Mas então ela encontra Lila novamente, e ela pergunta se Luana usou o que ela lhe deu na comida. De repente um cavaleiro se aproxima dela, e a empregada desaparece assim que Luana se vira para vê-lo. Assim que Luana entra na cozinha, ela tira uma garrafa com um bilhete, que fala para misturá-la na comida do Duque. Ela tem certeza de que era veneno, e fica horrorizada porque embora o rei e a rainha nunca tenham considerado uma filha, ela de repente se tornou a princesa mais jovem, quando eles precisavam dela para fazer o trabalho sujo. Além disso, adicionar veneno a uma comida deliciosa era uma blasfêmia para ela. Ela decide jogar fora quando tiver a chance, mas não tem a oportunidade durante o dia, pois Lugard estava observando na cozinha, e as criadas a cercaram do lado de fora. Agora, ela está no quarto do Duque, tentando manter o veneno seguro para que possa jogá-lo fora amanhã. Mas Legion a viu se encolhendo e tremendo o dia todo, e ele diz a ela que vai levá-la para a capital imperial como prisioneira, e até mesmo apresentá-la ao imperador, porque ela é uma bruxa. Portanto, ele quer que ela pare de se comportar como se ele fosse comê-la. Ela se pergunta o que ele quer, mas ele se aproxima dela porque ela continua sem respondê-lo. Quando ela finalmente diz alguma coisa, ele já está puxando seu cobertor, e Luana se vira e cai acidentalmente em cima do homem. Ela fica envergonhada por um momento antes de perceberem o frasco de veneno rolando pelo chão. Ela se apressa para pegá-lo, mas ele chega primeiro e a questiona sobre o que ela estava fazendo com o veneno. Ela diz que não sabia que era veneno, e ele zomba dela, dizendo que enquanto estava sendo tão gentil com ela, ela planejava usar veneno contra ele, sorrindo maliciosamente para ela. De repente, ele engole o veneno, e Luana fica chocada. Ela corre até ele e arranca a garrafa vazia de sua mão, perguntando o que ele tinha feito. Mas ele logo responde que era imune à maioria dos venenos. Ela o agarra pelo colarinho e grita com ele que ele não deveria ter bebido, mesmo que fosse imune a todos os venenos. Legion fica confuso enquanto ela continua gritando quanto ele foi descuidado com o próprio corpo. Nesse momento, um cavaleiro vem correndo por causa de todo o barulho, e ele pensa que era uma cena romântica. Ele volta correndo imediatamente.
Ela percebe o que aconteceu e pede desculpas enquanto se afasta, e Legion fica ofegante, enquanto diz que não era veneno, pedindo para ela sair do quarto para que possam falar sobre isso mais tarde. Ela sai de seu quarto, onde Lugard lhe dá um quarto separado sob as ordens do próprio Duque. Ela ainda não tem ideia do que está acontecendo, e acontece que a poção era um afrodisíaco, fazendo ele ter certeza de que Luana não foi quem a fez. Alguém deve ter interpretado os rumores sobre eles estarem próximos de uma maneira diferente. Ele convoca um assassino, lhe entrega o frasco vazio e pede a ele que descubra quem estava por trás da droga, já que ele não vai perdoá-los. Na manhã seguinte, enquanto Luana está preparando o café da manhã para o Duque, Henry diz a ela que o rei e a rainha foram executados antes do amanhecer, perguntando se ela sabia de alguma coisa. Ela só consegue pensar no frasco da droga, mas então, Henry diz que ela deve estar muito tensa em ver o Duque depois de tanta confusão na noite anterior, então ele se oferece para levar o café da manhã para ela em troca de um pouco de comida. Embora Luana não sinta nada sobre a execução do rei e da rainha, ela está preocupada com Ingrid, que está chorando na prisão ao ouvir a notícia da morte de seus pais. Ela apenas enviou uma carta educada recusando o pedido de casamento do imperador, e ele tirou tudo dela, então ela decide nunca perdoá-lo. Enquanto isso, Legion não está satisfeito por Luana ter mandado a comida através de Henry, mas ele ainda quer comer o que ela cozinhou, descobrindo que era um ensopado leve, mais delicioso e refrescante. Ele se pergunta se ela não veio vê-lo por causa da noite passada, ou porque estava chateada com a execução de seus pais. Então ele designou alguém para informá-lo de todos os momentos dela no Palácio Imperial. O imperador recebe a notícia de que Legion executou o rei e a rainha, e ele achou que isso significava que ele estava voltando em breve, então ele decide dar a ele uma grande recepção. Na cozinha, Luana estava se preparando para fermentar os feijões, quando Legion se aproxima dela, e ela se assusta o suficiente para respingar água nele. Ela pergunta se ele não gostou da comida, mas ele diz que a comida estava boa, e que ele não gostou foi de quem a entregou. Com isso, ele diz a ela para arrumar suas coisas, pois eles vão para o Império imediatamente. A única coisa que Luana quer empacotar são os itens de comida, mas assim que ela vê Ingrid vindo para o Império com eles, ela fica muito feliz, apesar de ainda não poder se aproximar dela por causa da segurança. Luana então dá a comida que preparou para o Duque comer durante a viagem, e ela também é bastante simples, mas ele diz que isso já era muito melhor que qualquer outra coisa. Então ele diz a ela que a primeira coisa que ele tinha que fazer quando chegarem ao Império era ir até o Imperador e mostrar a ele os prisioneiros. Legion diz a ela para não se apaixonar pelo Imperador. Luana está confiante de que isso não vai acontecer, e ele apenas responde que se ela não se apaixonar pelo Imperador, ele vai lhe dar algo. Legion recebe uma ótima recepção das pessoas e do Imperador Ron, mas quando ele dá as boas-vindas a Ingrid, ela fica furiosa e o repreende. Ele responde ameaçadoramente que ninguém teria morrido se ela tivesse aceitado sua proposta. Luana pensa que ele está completamente desequilibrado, mas então Ron volta sua atenção para ela, perguntando ao Duque quem ela era. Ele responde que ela era a única coisa que o Imperador prometeu a ele em troca de seu retorno vitorioso. Ron agora está curioso, e pergunta a ela o que fez o Duque se sentir atraído por ela. Logo após ouvir sua resposta, ele envia imediatamente Luana para a cozinha imperial, ordenando que todos parem de trabalhar enquanto ela mostrava suas habilidades. Legion está nervoso com o que está acontecendo, e enquanto o imperador expressa sua curiosidade e pergunta por que ele trouxe uma garota cujo único talento especial é cozinhar, o Duque responde que conseguiu provar a comida dela, fazendo Ron, surpreso, entender que ela é uma bruxa. Enquanto isso, Luana está sobrecarregada, pois não esperava cozinhar na cozinha imperial, mas felizmente, ela tem todos os ingredientes de que precisa para o prato rápido que ela quer fazer. Ela quer fazer um prato frito para o imperador, já que não era comum nessa época, mas como Legion se entediaria de comer muito frango frito, ela decide cozinhar carne de porco frita. Ela até dá ordens para um chefe do Palácio Imperial, e à medida que o prato fica pronto, ela acha que está bom o suficiente, servindo uma porção generosa para Legion, enquanto oferece a quantidade normal para o imperador. Ela monta o prato e sai depois de agradecer ao chefe que ajudou, depois de pedir para ele lhe ajudar a levar o prato ao imperador. Mas o chefe imperial mistura os pratos, dando a porção maior para Ron. Luana fica nervosa ao notar isso, mas ainda responde calmamente à pergunta do imperador, enquanto entra em pânico internamente. Legion não aguenta mais esperar e dá a primeira mordida antes do imperador, usando a desculpa de que estava se certificando que não tinha veneno na comida. Logo depois, Ron dá uma mordida na carne de porco frita, a mergulhando no molho. Ele gosta tanto que pede a Luana para continuar vindo ao palácio com frequência, mas então Legion se levanta e diz ao imperador que isso pertencia a ele. Inicialmente, Ron fica chocado, mas depois percebe que o prato maior realmente era para o Duque, fazendo ele rir enquanto trocam os pratos. Então, ele se volta para Luana e pede que ela faça mais do prato para ele, já que o seu foi trocado. Ela imediatamente volta correndo para a cozinha. Ela só se sente aliviada quando está de volta à carruagem com Legion, e fala sem parar sobre como o imperador era menos assustador que ela pensava.
É possível notar Legion parecendo bem sério ao perguntar se ela tinha se apaixonado por ele. Luana fica surpresa, mas então se lembra da aposta que fizeram antes, e ela pensa que embora o imperador seja bonito, Legion está muito mais próximo do que ela gosta. Ela diz isso a ele e ele fica surpreso, dizendo que bruxas sempre têm gostos estranhos. Ela fica desconcertada, e vemos Rose observando do quarto, pensando sobre o quão desesperado o Duque estava para manter a aprendiz de bruxa a seu lado. O imperador estava realmente interessado, mas disse que não roubaria algo de seus subordinados, e apesar de Legion dizer que não havia nada além de um acordo sobre comida entre eles, as reações dos dois lhe disseram o contrário, com o imperador pensando que não ficará entediado por um tempo. Depois, Legion deixa Luana em sua mansão, e sai para algum lugar que ele pensa que ela não precisa saber. Ela é acompanhada até a mansão pelo mordomo Kane, um homem idoso e gentil. Enquanto ele mostra o quarto para Luana, ele olha feliz para a garota e começa a elogiar o Duque. Ela percebe que ele está tentando aproximá-los, e o pede para parar porque já está cansada e frustrada. Ela não queria se envolver em um relacionamento com o Duque e arruinar o andamento da história. Ela pula na cama e adormece imediatamente, acordando com fome no meio da noite. Ela entra escondida na cozinha, mas não encontra muita coisa lá, então ela faz mingau com o que tem disponível. Ela está aproveitando sua refeição da meia-noite quando alguém bate na porta. Ela pega o pote e vai para o jardim, com medo de que alguém possa brigar com ela. Assim que ela se senta em um banco, Legion se aproxima dela e senta ao seu lado. Ele tinha acabado de retornar do palácio e não tinha jantado, então Luana ofereceu o mingau a ele. Ele pergunta a ela por que ela não fez para si mesma, e ela responde que pode fazer mais. Enquanto Legion olha o mingau, ele se lembra do tempo em que não conseguia comer nem o melhor bife, pedindo a Kane para trazer o mingau para que ele pudesse engoli-lo de uma vez. Isso parecia igual aos outros, mas era de fato delicioso, e ele logo terminou rapidamente. Luana se pergunta o quão ruim deve ser a situação dele para escolher passar fome em vez de comer uma comida normal. Para alegrá-lo, ela diz que vai fazer muitas coisas deliciosas, e fazê-lo ganhar peso. Ela segura sua mão e faz um juramento com o mendinho de que ela fará comidas deliciosas para ele, e ele as comerá sem deixar sobrar nada. Ele fica levemente corado, e diz a ela para não segurar as mãos de ninguém sem permissão. Mas então ele lembra da aposta que tinham feito antes, e dá a ela a cozinha no anexo, que ela pode usar para fazer o café da manhã para ele no dia seguinte. Luana fica feliz com o presente e agradece a ele, mas alguém estava os observando em silêncio. Na manhã seguinte, o chefe de Legion, Wade, fica chocado ao descobrir que o Duque arranjou alguém para fazer comida para ele. Ele tinha enviado uma mensagem a Wade dizendo que não precisará mais dos seus serviços. Luana terminou de cozinhar, e quando Kane se aproxima dela, ela pede para ser levada até o Duque. Mas ele não estava muito seguro sobre isso. Enquanto isso, Wade está indo furiosamente em direção a ela, já que era seu dever como melhor chefe do Império cozinhar para o Duque. Nos últimos 5 anos, ele não conseguiu fazer o Duque apreciar nada bom, e ele pensa que a nova garota o derrotou porque o Duque estava interessado nela. Ele não se convencerá da derrota até que ele veja isso com seus próprios olhos. Do outro lado, o mordomo ainda não tem ideia sobre o poder da comida de Luana, e ele continua nervoso enquanto a conduz até o Duque, dizendo que ele não comia o café da manhã. Ela pensa que podia simplesmente perguntar a ele, mas ao entrar, ele estava trocando de roupa. Ela cora, e vira pro outro lado ao vê-lo sem camisa. Legion pede a Kane para trazer o café da manhã para ele, que hoje consistia em panquecas, linguiça e chá com leite. O mordomo estava nervoso apresentando o prato, mas quando Legion começa a comer a panqueca sem reclamar, Kane fica emocionado, enquanto pensa que foi o poder do amor de Luana que o fez comer a comida. Quando Luana volta para sua cozinha, ela é surpreendida por Wade, que parece feroz, e se apresenta como chefe do Duque. Ele tinha acabado de ouvir o Duque dizer que a comida dela estava deliciosa, mas ele ainda não conseguia acreditar, e a desafia para um duelo. Ela não entende o que estava acontecendo, mas então Henry os vê conversando, e se voluntária para ser o juiz, e até arrastando Lugarde com ele. Enquanto todos os outros já estão certos sobre a competição, o Sul-chefe, Gart, diz a Luana que ela não precisa aceitar. Segundo ele, Wade estava apenas preocupado, e ficou curioso com a comida que tocou o coração do Duque. Gart o leva embora, mas Luana de repente os interrompe, dizendo que aceita o desafio.